Não, você ainda não ouviu nada parecido com essa história. Um ato, uma noite, uma vingança. Esse leão viu sua leoa ser abatida e bastou poucas horas para que ele levasse a desgraça sobre os humanos. Animais são irracionais, dizem alguns, guiados apenas pelo instinto. Mas o que acontece quando um predador transforma sua perda em uma fúria que desafia a lógica? Não foi apenas sobrevivência, foi algo mais profundo, mais sombrio e muito mais visceral. Quando ele decidiu se vingar, ninguém foi capaz de pará-lo. Conheça a fúria de um leão. Deixe seu like, se inscreva e nos siga nas demais redes sociais. Tudo isso é de graça e ainda nos ajuda muito. Vamos ao vídeo. A vasta região selvagem de Camarões é um pouco diferente de grande parte da África, porém abriga leões da mesma forma que a maior parte desse continente. Aqui, eles são mais raros e por isso, geralmente, quando encontrados, são monitorados e remanejados para o Parque Nacional. Mas dessa vez as coisas saíram do controle. Nesse ambiente selvagem e fascinante vive a tribo Tikar, um povo antigo que encontrou seu lugar no equilíbrio em terras selvagens. Os Tikar possuem contrações um pouco mais avançadas do que tribos que vivem mais isoladas nas savanas, por exemplo. O uso de tijolos e telhas são comuns em suas vilas. Mas a vida de equilíbrio que uma das tribos dos Tikar estava desfrutando foi profundamente abalada em meados de 2013. Certa manhã, enquanto alguns homens retornavam da coleta de água, avistaram pegadas inconfundíveis na lama ao longo do rio. Elas não pertenciam a antílopes ou búfalos, eram pegadas grandes, profundas e circulares, ou seja, pegadas de leões. Mais tarde naquele dia, um grupo de caçadores viu algo ainda mais alarmante: um leão macho, 2 leoas e vários filhotes caminhando lentamente na borda da colina, a poucos quilômetros da aldeia. Os felinos pareciam calmos, mas sua proximidade com os humanos foi suficiente para que o alarme fosse disparado. Os Tikar sabiam o que a presença desses predadores significava. Embora os leões geralmente evitassem contato direto com as pessoas, sua simples proximidade já representava um risco. O gado, essencial para a sobrevivência da tribo, tornava-se um alvo fácil e as crianças, que muitas vezes brincavam ao redor das cabanas, poderiam estar em perigo. Não havia espaço para descuidos. Preocupados, os líderes da tribo decidiram buscar a ajuda das autoridades locais. Eles não queriam que os leões fossem abatidos, apenas remanejados. Equipes de guardas florestais foram enviadas à região munidas de iscas como carne fresca e fizeram uma trilha para os leões que os colocariam a caminho do Parque Nacional, acreditando que o plano, embora simples, funcionaria como já havia ocorrido uma outra vez em outra região próxima. Relatórios iniciais indicavam sucesso. As pegadas e rastros dos leões desapareceram das redondezas da aldeia e os guardas florestais declararam que os felinos haviam seguido a trilha das iscas para fora do território Tikar. O alívio tomou conta da comunidade. As noites voltaram a ser tranquilas, com crianças brincando e fogueiras acesas, sem a sombra de olhos brilhantes observando da escuridão. Mas essa sensação de segurança seria breve. Algo não estava certo. Mas o povo que ali habitava não fazia ideia dos momentos de terror que enfrentariam. A noite caiu sobre a aldeia Tikar, envolvendo as casas em uma escuridão silenciosa. Todos foram dormir, mas predadores rondavam a região sem serem vistos. Eles haviam voltado e estavam próximos demais para que alguém pedisse ajuda. Era difícil dizer por que os leões haviam voltado. Talvez fosse o cheiro do gado, tão próximo e tão fácil de abater. Em tempos de escassez, presas domesticadas se tornam um alvo irresistível para predadores famintos. Seja qual fosse o motivo,
Uma das leoas, com sua silhueta ágil e poderosa, surgiu como uma sombra entre as árvores e se aproximou do cercado de cabras. As cabras, presas ao instinto que as alertava para o perigo, começaram a se agitar e a produzir barulhos altos que acordaram todos da tribo. Homens e mulheres saíram de suas cabanas com tochas, e os 2 caçadores estavam armados com lanças e facas, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a viram. A leoa, com suas poderosas mandíbulas, arrastava uma cabra do cercado. O medo inicial rapidamente deu lugar à determinação. Os caçadores se sentiram na obrigação de proteger a comunidade e o restante de seu gado. Como eram os únicos que estavam com ferramentas de defesa, não pensaram 2 vezes e abateram a leoa quando a mesma estava distraída comendo a presa recém-abatida por ela. O problema parecia resolvido. A leoa, que havia ousado desafiar a tribo, agora não era mais uma ameaça. Mas isso não durou muito tempo. Na verdade, apenas alguns segundos, pois eles ouviram rugidos vindo da colina. Era o leão macho, líder das leoas, que havia presenciado toda a cena de longe e agora estava enfurecido por perder uma de suas rainhas. Sua fúria era palpável. Os homens sentiram o medo percorrer seus corpos. Eles sabiam que o leão macho não era como a leoa. Ele era maior, mais forte e, acima de tudo, movido por algo mais perigoso do que a fome: a vingança. Aquele não era um predador comum, era uma força que desafiava a própria lógica da natureza, e sua presença anunciava que o pesadelo estava apenas começando. Com uma força descomunal e uma velocidade surpreendente, o leão irrompeu pela escuridão em direção aos 2 homens que ainda estavam perto do corpo da leoa. Seu avanço não era direto, ele corria em zigue-zague, mudando de direção de forma imprevisível, confundindo seus alvos e dificultando qualquer tentativa de interceptá-lo. Era como se ele já soubesse que a única maneira de enfrentar os humanos armados era desorientá-los antes do ataque final. O primeiro homem que ele mirou ainda segurava as facas usadas para acabar com a leoa. Ele estava em posição defensiva, tentando se preparar para o impacto, mas nada poderia ter preparado alguém para o poder destrutivo daquela fera. Em um salto, o leão se lançou sobre o homem, derrubando-o como se ele fosse feito de papel. Suas mandíbulas poderosas se fecharam ao redor do pescoço da vítima e o som do impacto foi abafado pelos gritos de horror ao redor. Mas de forma quase calculada, o leão soltou o homem imediatamente após o ataque inicial. Ele não estava interessado em devorá-lo. O objetivo era claro: infligir dor e mostrar que ele era o verdadeiro predador. Enquanto o primeiro homem gemia de dor no chão, gravemente ferido, outro membro do grupo ergueu sua lança e correu para enfrentar o leão. Mas o leão era mais rápido, mais calculista. Antes que a lança pudesse encontrar seu alvo, o felino já estava em movimento novamente, desviando e em seguida lançando-se diretamente contra o segundo homem. O golpe foi tão rápido quanto o primeiro, incapacitando qualquer tentativa de defesa. A cena rápida, banhada em crueldade, deu lugar ao pavor e as pessoas correram agitadas, gritando aos deuses por misericórdia. Mas naquela noite as divindades estavam em sono profundo, pois nenhuma prece foi ouvida. As pessoas se afugentaram em suas casas e o leão terminou de abater os homens, mas não os devorou. Era o início da sua vingança e ainda não estava em seu ápice. Quando o leão se retirou, foi possível vê-lo no alto da colina com sua outra companheira. Mas logo ambos desapareceram e as pessoas da tribo acreditaram que, apesar da desgraça, agora eles iriam mudar de território. Mas o terror naquela noite estava longe de terminar. Dentro das cabanas, as famílias enlutadas choravam sobre os corpos dos seus entes queridos que acabaram de ter suas vidas ceifadas pelo leão, enquanto outras tentavam dormir após o terror vivenciado. Por volta das 4 horas da manhã, um grito feminino cortou o silêncio. Ele havia retornado para o seu último ato, ainda mais perturbador do que o primeiro. Homens correram com tochas e armas improvisadas, enquanto o coração de cada pessoa pulsava em um ritmo frenético.
O grito vinha de uma cabana no extremo da aldeia, e o que eles encontraram lá foi uma visão ainda mais devastadora do que poderiam imaginar. O leão vingativo havia invadido a cabana de uma mulher que já havia perdido seu marido há pouco mais de um ano, e dessa vez seus 2 filhos, ambos menores de 12 anos, estavam sem vida e seus braços com ferimentos de garras e mordidas. O leão retornou, invadiu a cabana, abateu os meninos bem na frente da mulher e se foi. Ele não queria carne ou fazer dos humanos suas presas. Ele apenas queria mostrar que a fúria de um leão pode ser a maior força da natureza. Os líderes da tribo ficaram horrorizados. Nunca antes haviam presenciado um comportamento como aquele. Não era a fome que movia o leão, isso estava claro. Era a velha e amarga vingança que moldava seus atos. Ao amanhecer, a tribo não teve escolha senão buscar novamente a ajuda das autoridades. Relataram os eventos da noite e imploraram para que o leão fosse localizado e eliminado antes que ele pudesse causar mais danos. Guardas florestais chegaram ao vilarejo rapidamente, munidos de armas e equipamentos para rastrear o animal. Mas apesar das buscas minuciosas ao longo do perímetro que cercava a tribo, não havia sinal de nenhum leão. Ele se vingou e desapareceu com o que restava do seu bando. O que restou para a tribo foi uma lição sombria, gravada na memória que registrou na história a força da natureza e a fragilidade da humanidade. Comente o que achou, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Fui!